Começou, Moniquinha? A gravação começou. Então, boa tarde a todas, todos e todes. Hoje, Maralice de Souza Neves fará uma discussão com a gente sobre a escuta de uma professora de língua inglesa em educação continuada, por que não sustentar a posição de Lucas. Maralice é nossa parceira no LEPS há muitos anos, né? E quem vai comentar depois o texto da Maralice é a Sâmara Gurgel, da UES, da Universidade Estadual do Ceará, e o Jackson Vitório, da FALE, UFMG. Então, todo mundo já conhece a dinâmica, né? Maralice apresenta, os comentadores falam, e em seguida a gente abre a palavra para os participantes. Obrigada, Maralice, pela disponibilidade, pela presteza aí de nos enviar seu texto. Por favor, fique à vontade. Obrigada, Margarete. Obrigada, Marcelo, por essa oportunidade. Eu queria explicar por que um texto assim, já um pouquinho datado, é porque quando a gente iniciou o que a gente está chamando aí de os Pedagogical Rounds, né, que é caracterizada como das ações ou intervenções, né, comuns no âmbito social, sob as mais diversas rubricas, metodológicas, né, citando o projeto esse projeto internacional de nome Atenção a Sujeitos com Problemáticas Sociais, né, a Ação Educativa, Intervenção Clínica e Trabalho Social, né, e os Pedagogical Rounds, então, são rodas de conversa, na época é assim que a gente chamou, inspiradas na conversação e psicanálise aplicada à educação, né, baseados em textos de Lacaze Monnier, Miller, Miranda, Vasconcelos e Santiago, e a gente tinha, inicialmente, por isso que se chama Pedagogical Rounds, né, o objetivo dessas reuniões, eu trato isso na introdução do texto, então eu estou colocando, porque é uma das questões importantes desse texto, que é dar lugar, né, à discussão das questões pedagógicas, também, mas também interrogar a queixa do professor em relação à lida com o aluno, que é normalmente pouco escutada nos cursos de formação ou de educação continuada. Os Pedagogical Rounds se configuram, então, numa prática que Gisele Loures é quem criou o termo e a metodologia, é uma prática, estou citando ela, que gera a elaboração de saberes e a produção de conhecimentos. Então, essa metodologia parte inicialmente da tarefa de trazer à apreciação do grupo alguma questão metodológica, né, implicada à prática docente, né, sobretudo em atividades pedagógicas ou pré-pedagógicas, e ali se produz um espaço para a fala dos professores e não um espaço de fala sobre os professores, é para eles falarem, né, a respeito das suas questões, seus problemas, seus sucessos, suas práticas. E como eu aponto no texto, muitas vezes surgem ali questões que Miranda cunhou como peças avulsas, né, Margarete Miranda. Essas peças avulsas seriam esse resto que em outras situações seria ignorado ou até evitado, mas ali é acatado e relançado ao grupo, né? Então, esse resto, letra que se destaca como objeto A, está no modo como cada um apresenta algo da sua subjetividade, que lhe foge ao controle, né? E faz emergir o lugar de cisão do sujeito. Então, na segunda parte do texto, eu digo aí, eu falo um pouco sobre como a análise do discurso abriu espaço para se considerar o atravessamento da psicanálise, né? Dentre as questões aí teóricas fundamentais da análise do discurso, a de Pechetiana, né, que está esse atravessamento da subjetividade psicanalítica, né, com a ajuda da linguística da enunciação, nessa perspectiva da linguista francesa Jacqueline Altier-Revus, que argumenta em favor da heterogeneidade que atravessa o discurso na língua e pela língua, né? Fica algo aí de inacessível, uma vez que a linguagem,
ao se ater às dimensões do imaginário e do simbólico, não recobre a dimensão do real. E a linguista gaúcha Marlene Teixeira, que inclusive traduziu a Autier Revue, de 2005, ela destaca o algo que fica fora das considerações discursivas, que é o aspecto fundamental das formulações freudianas e lacanianas, a organização pulsional do ser falante, né? Então, na terceira parte, que eu intitulo O Sujeito que Goza, né, os conceitos de pulsão, sobretudo escópica, invocante, né, que eu tento trazer alguma questão, aí quando eu escrevi esse texto, foi muito interessante voltar a ele, por isso que eu fiz questão de trazê-lo, né, para a leitura e para a discussão do grupo. Eu estava frequentando, e ainda frequentei até agora no início da pandemia, seminários de leituras dos seminários de Lacan com Cláudia Riolfi, em Campinas, um grupo de estudo da Maria José Coracini, e eu tinha acabado de fazer uma série de leituras aí junto com o grupo, sobre o seminário 10 da angústia do Lacan, né, onde ele se preocupa aí em apresentar o conceito do objeto A, articulando o desejo e gozo, e durante essa leitura também a gente precisou recorrer a Freud, aos 3 ensaios sobre sexualidade infantil, de 1905, A Pulsão e seus Destinos e outros textos, de 1915, e o Além do Princípio do Prazer, de 1920. E nessa parte aí do texto, onde eu nomeei o sujeito que goza, é onde eu busquei também na leitura, algo no seminário 11, articular esse conceito, né, da pulsão escópica invocante, embora eu tenha balizado mais a minha interpretação isso, do ocorrido no conceito de pulsão escópica. Enfim, eu tentei dar esse contorno, fazer um apanhado meio geral, em função do texto ser muito pequeno, né? Trazer algo também do gozo suplementar, né? Do seminário 20, onde eu aposto que pode ser o gozo feminino ou suplementar, e aquele que pode vivificar um corpo, embora também traga os seus excessos, né? Então, eu busquei, né, articular nessa parte do texto o que eu estava tentando compreender teoricamente a partir do que eu recolhi ali da Mirella, foi um pseudônimo que eu dei a ela, de propósito, né? E hoje eu revendo esse texto, eu penso que a gente pode sugerir outras leituras em nossas discussões, assim. Na quarta parte, eu trago, então, a Mirella, né? O que a professora louca, né? Assim ela foi chamada pelo aluno. Eu apresento os recortes gravados e transcritos durante esse Pedagogical Round, no qual ela relata ter sido afetada pela fúria de um aluno. Essa ocorrência, na época, teria inibido o seu estilo próprio de ensinar a língua. É importante lembrar que professores de língua, sobretudo, nós estamos acostumados muito com isso, a gente às vezes faz muita palhaçada na aula, faz mímica, dança, canta, é muito comum isso acontecer em salas de aula, né? Então, eu pensei, pensando hoje, né, colocando hoje, o que houve de intervenção, né, ou se houve, qual foi o possível efeito para essa professora? O foco da minha escrita na época foi na interpretação do ocorrido e não tanto nos manejos que poderiam caracterizar, talvez, intervenções, né? Eu considero que a oferta da palavra professora, né, possivelmente teve um caráter de intervenção, porque a gente pôde acatar o seu incômodo e oferecer espaço para que ela falasse dele. Então, já finalizando, eu penso, a minha preocupação, né, foi apresentar conceitos e avançar na transmissão desses conceitos para o público-alvo daquele periódico para o qual eu submeti o texto, são linguistas aplicados, linguistas professores de línguas,
né, pessoas interessadas nesse atravessamento da psicanálise, da análise do discurso. Mas eu não focalizei numa pergunta que eu fiz, revendo esse material, quando Mirella apresentou o comentário que ela fez para a prima. Isso não está no texto, por isso eu quis trazer para pimentar mais a nossa discussão. Quando ela faz, ela, diante da proposta, né, de fazer uma atividade que ela considerava ambiciosa, né, de colocar os alunos para falar e tentar, de fato, dar mais autonomia a eles, isso não acontece muito na escola pública, no ensino de línguas, né? Ela diz, isso está no texto, costura minha boca, eu falo demais, estou arrumando encrenca para mim. Eu me lembro de perguntar o que ela queria costurar, porque ela queria costurar a boca e que encrenca é essa que ela considerava que estava arrumando, né? Aquilo me soou meio estranho. A pergunta ali não foi respondida na hora, né? Uma vez que ela estava discutindo a metodologia da aula com os outros participantes do Pedagogical Round, eu até relato isso no texto, mas, em seguida, ela traz à baila o relato do aluno que havia chamado de louca, né? Chegando a reclamar, esse aluno chegou a reclamar dela para o diretor, e essa situação que temporalmente aconteceu 1 ano antes dessa atividade que ela estava ali relatando para nós, que era recente, era naquela época mesmo. Eu penso assim, bom, estaria ela buscando costurar algo que regulasse ali, naquele momento, esse excesso de gozo, né, que causou tanto embaraço a ela em outro momento. Enfim, ela não continuou conosco por muito tempo, ela se aposentou e se desligou, né, do projeto. Então, eu não tenho, assim, nenhum follow-up, digamos assim, nada a posteriori do efeito disso que aconteceu ali no Pedagogical Round. Então, é isso. Eu espero... A tela, para mim, está um pouco congelada, eu estou sem saber se eu estou sendo ouvida todo esse tempo. Ok? Então, eu passo a palavra aos comentadores. Deu para ouvir, sim, Maralice, tudo certo. Sâmara Gurgel já está aí, então, para comentar? Quem vai comentar primeiro, Sâmara ou Jacques? Posso começar, só para dar continuidade. Ok. Tá bom. Boa tarde, saúdo a todos, então, nessa segunda-feira. Agradeço imensamente o convite e a oportunidade de interlocução, né? Sou Jackson Vitória, ator e doutorando do Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos da Faculdade de Letras da UFMG. Pesquisador colaborador no projeto Concol, continuação colaborativa desde 2014, ocasião em que comecei a acompanhar o grupo de estudos LEPSE, um ano após a sua fundação. Para mim, o LEPSE é um espaço de encontro, reencontro e circulação da palavra entre profissionais pesquisadores de diferentes áreas, né, na construção coletiva de saberes, de estudos e pesquisas psicanalíticas e educacionais. Nesse sentido, agradeço por contribuir diretamente na minha formação enquanto pesquisador, principalmente ao proporcionar meus primeiros passos no contexto da psicanálise freud-lacaniana, e percebo que a palavra colaboração marca um ponto de encontro com o que há no Concol como fonte de trabalho. O artigo A escuta de uma professora de língua inglesa em educação continuada, Por que não sustentar a posição de louca, escrito por minha orientadora, a professora doutora Maralice de Souza Neves, foi elaborado a partir da escuta em rodas de conversa no Concol. O projeto foi criado em 2011, a partir de uma pesquisa de doutorado de Vanderlice Sol, em 2014, intitulada Trajetórias de Professores de Inglês egressos de um projeto de educação continuada, Identidades em Desconstrução, dentro do projeto Educone,
educação continuada de professores de línguas estrangeiras que integram o programa Interfaces da Formação em Línguas Estrangeiras. Mas a dinâmica de rodas de conversa foram desenvolvidas no âmbito da pesquisa de doutorado de Gisele Loures, de 2014, intitulada O Manejo da Transferência na Formação Continuada de Professores de Inglês, um estudo de caso. Os Pedagogical Rounds foram inspirados na conversação em psicanálise aplicada à educação. Conforme Loures, abre aspas, por isso mesmo, a prática potencializa o surgimento da palavra que porta a falta, o real, aquilo que existe e mexe nas redes de significação, fazendo emergir algo que mobiliza o gozo daqueles que participam dos Pedagogical Rounds. Uma visada dessa falta permite ao sujeito criar algo a partir dela e, portanto, canalizar seus investimentos pulsionais e alterar seus modos de gozo. Fecha aspas, página 136. Para problematizar um pouco mais, por que não sustentar a posição de louca, recorro à metáfora do mito de Sísifo, escrito pelo filósofo franco-argelino Norbert Camus, inspirado no mito do anti-herói grego, que narra a história de um homem que, devido a uma condenação perpétua pelos deuses, devia empurrar uma grande pedra de formato arredondado até o topo de uma montanha, seguindo-se o natural rolamento da pedra até a base da montanha. E esta ação de esforço tinha de ser refeita continuamente, por toda a eternidade, ou seja, algo sem um sentido aparente. A obra examina, por meio da rotina cansativa, tediosa e repetitiva de Sísifo, o absurdo da condição humana e o desafio de contorná-lo. A proposta de Camus apresenta o conflito do homem contemporâneo acerca da ausência de um sentido de sua existência. Os questionamentos levantados sobre a rotina de Sísifo abrem discussão sobre temas que envolvem a tentativa de controle sobre o corpo do indivíduo, assim como sobre a presença constante da angústia e do desamparo. É nesse ponto que se torna importante refletir sobre os questionamentos suscitados nessa obra e como ressoam com o contexto educacional atual. Aqui faço um link com o rolar da pedra diária dessa professora, que recorre na ação de dançar um modo de inscrever a sua singularidade frente ao outro. Neste caso, o discente que a confronta e expõe seu modo de gozo na tentativa de silenciar traços de sua singularidade. Para Sol, abre aspas, Sísifo lida com o rolar da pedra, e assim fazem as professoras, que lidam com o deslizar da pedra, que a cada momento significa diferentemente, dependendo do contexto de atuação. Continuando na metáfora da pedra de Sísifo, é válido discutir sobre o que representa o rolar da pedra para as professoras e, consequentemente, para os alunos, considerando os aspectos do ensino e da aprendizagem da contemporaneidade. Fecha aspas. Página 152. Nesse sentido, o artigo detalha como Mirella joga com os objetos voz e olhar ao recorrer a um corpo dançante na sala de aula. Essa seria a estranha, entre aspas, maneira de rolar a pedra, aqui, tomada como ato de educar. O estranhamento do discente ao nomear sua ação como louca afetou subjetivamente a professora. Para Neves, abre aspas, pensamos que nos cabe problematizar a saída encontrada pela professora diante do mal-estar. Ela recuou e transferiu seu lugar, do mestre ao aluno, saída considerada histérica para que uma insatisfação se mantivesse. Como diria Riouf, em 2015, ela amarelou porque não conseguiu manter sua posição desejante diante do enigma colocado por seu gozo, amedrontou-se diante da fúria do aluno. Fecha aspas, página 77. Aqui reside mais um ponto de elaboração. Como acolher o vivido e propiciar uma ressignificação da experiência no espaço de formação? Como seria sustentar esse corpo dançante frente a outros corpos silenciados, enquadrados, presos em uma única forma de vivenciar a experiência corpo no espaço escolar? Recorro à quebra da quarta parede utilizada no teatro. Abre aspas.
abre parênteses, ação que convoca a presença do espectador na cena de forma reflexiva. De acordo com Pereira, nota-se que a pesquisa-intervenção está fundamentalmente atrelada a processos de subjetivação, de desterritorialização, bem como de desnaturalização de si e do objeto investigado, de modo a poder levar o sujeito a produzir o que não se espera, uma novidade, um novo significante, uma fala plena, algo que o surpreenda e que o subjetive. Fecha aspas. Página 74. A quebra se dá na fragmentação da imagem ideal para a sustentação da imagem real frente ao outro. No caso da professora, o acontecimento acionou o empenho do corpo como um lastro para sustentar sua marca no mundo, mas ela decidiu recuar frente ao desejo do outro. Tenho percebido durante a construção da minha tese, com professores participantes da formação continuada, diferentes efeitos de sentido que rompem o tempo e espaço da formação a partir da presença de uma escuta que os convoca à ação. Efeitos que demarcam deslocamentos subjetivos, discursivos, corporais e linguísticos, partindo sempre do saber do sujeito da pesquisa, os quais trarei na minha tese em andamento. Agora, finalizo a palavra e passo à frente. Muito obrigado. Obrigada, Jackson. Samara, por favor. Boa tarde, gente. Eu sou Samara, eu sou de Fortaleza, estou aqui em Fortaleza. Sou professora do ensino superior, sou professora substituta da UES, atualmente no curso de psicologia, graduação em psicologia. Anteriormente já estive também como professora nos cursos de pedagogia e licenciaturas. Antes eu estava na área da educação especial, agora eu estou lotada na área de psicanálise. E também trabalho numa instituição privada aqui, que se chama Unicristos, na graduação em psicologia. Atualmente eu sou doutoranda na FAI, na UFMG, sob a orientação da Mônica Rami. E, bom, eu, assim, não elaborei, né, como Jackson, um texto, né, algo nesse sentido. Eu fiz mais pontuações mesmo, em relação a alguns elementos que me chamaram a atenção, algumas questões que me chamaram a atenção. E aí, muito mais sobre isso de um lugar mesmo possível aí, né, da psicanálise, nisso que é a formação, seja ela uma formação inicial ou, como nesse caso, a formação continuada. E, bom, não à toa isso chamou minha atenção, meu projeto está voltado para isso, que é a formação docente, meu projeto de doutorado, então acabou que eu, né, fui fazendo um recorte mais nesse sentido. Então, o primeiro ponto que eu achei interessante, assim, é que tem né, de saída, assim, já falando um tanto de como essa formação, e via de regra, ela é assim, né? Ela vai se configurando, tanto no âmbito da formação inicial como da formação continuada, que é ser pensada nessa divisão, teoria, metodologia, reflexão, e aí fiquei pensando como esse lugar da reflexão, um tanto que nos beneficia, porque nos possibilita uma entrada, mesmo que, como a Mara Alice traz no texto, né, a gente não vai propor isso no sentido, assim, de um consenso grupal em torno do que deve ser refletido ou o que deve ser resultado dessa reflexão. Então, achei muito legal isso, porque a gente faz uma certa torção nisso aí, né? A gente entra nessa brecha da reflexão para puxar isso para algo mais de uma produção particular mesmo, né? Ao mesmo tempo, sem descartar isso, que é essa reflexão teórica, metodológica, né? Então, achei interessante isso, de o professor trazer a sua cota, como é colocado no texto, numa articulação com a fundamentação teórica, né? Pensando em projeto, em curso, ou algo que, enfim, já foi até concretizado, né? Finalizado, mas nesse exercício de uma articulação com a teoria. E aí isso me chamou a atenção, porque às vezes eu vejo muito uma posição de um certo tratamento com a teoria como se ela fosse descartável, né? E não, ela faz parte da formação, entretanto, ela não é a única dimensão
dessa formação. Aí eu lembrei até um pouco da Manoni, que fala da importância de profissional ter, né, esse amparo teórico, e que isso pode servir até de uma certa... como um modo de resguardar, aí no caso ela está falando da criança, né? Aqui no caso da Mirella, ela que foi mais afetada por isso, mas de resguardar essa criança, ou enfim, esse sujeito aí, né, que está nessa condição de aprendiz, de certas investidas, de uma certa demanda aí, né, imaginarizada demais, né, idealizada demais. E aí ela fala que o problema não é a teoria, é quando essa teoria ela funciona como uma não referência. O problema não é ter referencial teórico, é quando essa teoria funciona como não referência, ao ponto de que esse profissional ele idealiza demais essa demanda, ou faz uma certa perversão aí dessa demanda, né? E não resta muito um espaço para que haja aí esse aluno nessa posição de sujeito, né? Ele vai sendo mais situado como objeto. Então, achei isso interessante, mas, ao mesmo tempo, aí, mais uma vez, né? A gente entra na reflexão e faz uma torção para pensar essa particularização, mas a gente também, né, pensa a teoria não como isso que é simplesmente um recurso para fazer generalizações, já que a gente está falando de uma não imaginarização excessiva disso. E aí achei bacana porque, num dado momento do texto, a Maralice fala, né, cita o Marcelo até, né, para dizer que o saber teórico, ele deve conviver com o gozo, não tem alternativa, né? Assim, ok, você pode se valer da teoria, mas essa teoria ela vai precisar, né? Ela vai se esbarrar com isso, que é esse sujeito, que é o gozo, né? E aí, quando pensei, né, nesse lugar aí, né, da psicanálise, foi muito nesse sentido, assim, de como esse trabalho particular, com isso que é o sintoma, com isso que é o gozo, como considerar isso que há de particular, é o nosso trabalho, né? Como o texto ele traz isso, assim, de uma forma muito, muito clara, né? Eu achei bem interessante nesse sentido. De considerar isso que é a implicação inconsciente, né? E de pensar, então, esses modos singulares de satisfação, né? De levar em consideração que, ok, as pulsões, elas têm as suas vicissitudes, mas isso não nos diz muito, né? Quem pode nos dizer sobre os seus modos, o que fazer aí com esses modos de gozar, são esses sujeitos. E aí a Mirella diz, né? Um tanto de como ela lida com isso. Aí, dois outros pontos, né? Fora toda essa coisa de uma configuração mais geral dessa entrada da psicanálise aí, né, nessa seara da formação docente, sobre o caso da Mirella especificamente, me chamaram a atenção dois pontos, assim. Isso do ser excessivo, que aparece bastante, né? Ser excessivo, que entendo que tem a ver com ser excessivo, né? Para ela e também para esse aluno que se manifesta aí. Mas eu achei, assim, me mobilizou um pouco aparecer tanto isso, assim. É uma forma, apesar de excessivo, é excessivo. Aí eu fiquei, né, me perguntando também, assim, que excesso é esse que aparece tanto assim no texto. E um outro ponto foi sobre o desfecho mesmo, né, do texto, que assim, a Maralice toca numa aposta de que talvez, né, houvessem outros, ou que talvez houvesse aí um desdobramento mais interessante, ou melhor, né, se houvesse uma sustentação dessa dançarina louca, né? Isso também me mobilizou um pouco, porque eu fiquei pensando, assim, que eu também fiquei achando que se ela, né, de alguma forma, bancasse esse estilo próprio, talvez os deslocamentos, né, acontecessem em outro sentido, num sentido aí um tanto mais, não sei, interessante ou melhor, né, não gosto muito da expressão melhor, mas ao mesmo tempo me soou assim, me trouxe uma questão, que haveria garantias que de fato seria melhor se ela suportasse, se ela sustentasse, né, essa posição, esse estilo próprio, assim, né, me surgiu essa questão no final. Bom, acho que era isso. Foi o que me inquietou lendo o texto. Obrigada, Sâmara, obrigada aí pelos comentários.
antes da Maria Alice voltar aí a comentar, né, sobre as questões da Sâmara e do Jackson, eu queria também reforçar um pouco, até nessa linha que a Sâmara colocou agora, Maria Alice, sobre essa questão do estilo, né? O que pode a conversação... Oi? Desculpa te interromper, mas pode parar de gravar? Pode, né? A gente tem parado de gravar na hora dos comentários. Isso, ok, Mônica. Obrigada.